Estamos de volta com a Arena do Conhecimento 2020. Você sabe que a programação aqui é super diversificada, antenada e movimentada o tempo inteiro. A gente sabe que nesse período de isolamento social, o Sebrae Tocantins preparou os pequenos negócios ligados ao setor turístico para o processo de reabertura dos estabelecimentos. Depois da retomada das atividades do setor no Tocantins, essas ações têm sido reforçadas para que empresários e profissionais do turismo recebam os clientes de forma segura e responsável. Isso é muito importante. E a gente vai conversar sobre essas ações agora com Alex Vera, que é coordenador estadual de turismo do Sebrae Tocantins. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. E também com a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro. Bem-vinda mais uma vez, diretora. Obrigada, Josielma. Prazer todo nosso estar aqui mais uma vez falando das iniciativas, né, e do grande trabalho, de fato, que o Sebrae tem realizado. Falando agora especificamente das ações do Sebrae na parte do turismo, né? Alex, quais foram até agora essas ações voltadas para o turismo, especialmente nesse período que a gente viveu aí de fechamento de atrativos, de dificuldade no aspecto das viagens, de deslocamento de turistas, como esse setor segurou as pontas nesse período? Perfeito. Antes de falar das ações que foram realizadas, nós tivemos uma preocupação de perceber o comportamento dessas empresas dentro desse processo. Então, ali no início ainda da pandemia, né, quando veio toda essa situação, nós fizemos uma pesquisa para ouvir esses empresários, para que a gente pudesse ter as informações e sentir a real necessidade daquele momento. E aí, naquele momento, nós percebemos o seguinte, que a grande problemática eram 3 pilares: marketing, finanças e a parte de legislação. Face a essas 3 grandes descobertas que nós tivemos, nós readequamos todo o nosso atendimento que pudesse proporcionar a eles em um ambiente digital. Então, houve a aquisição de uma plataforma para que a gente pudesse fazer esse atendimento e, além de tudo isso, segmentar essas empresas do turismo para que a gente pudesse trazer rapidez dentro daquilo que eles estavam precisando. A gente precisava dar resposta em tempo real. Então, nós segmentamos lá hotéis, segmentamos alimentação fora do lar, a parte de artesanato, economia criativa que está dentro, né, do ambiente de turismo, e começamos a trabalhar pontualmente ações de cunho coletivo e individual para que a gente pudesse ajudá-los a estruturar o seu negócio da porta para dentro. Essa foi a nossa primeira preocupação, para que depois nós trouxéssemos ações que vinculassem, após a estruturação desses produtos, acesso a mercado. E aí foi percebido o seguinte: dentro desse novo processo, desse novo comportamento do consumidor, né, para tudo que vem acontecendo, o que a gente fez? Lançamos e estruturamos o brand da marca turística, que é uma linguagem mercadológica para que nós pudéssemos levar esses atrativos dentro de todos os seus segmentos numa nova linguagem de mercado, para que pudesse expressar isso para esses clientes. Foi formidável, uma aceitabilidade maravilhosa, com cases de sucesso incríveis, e hoje esses negócios estão totalmente preparados dentro de todo o trabalho que foi feito pelo Sebrae. Foi uma pausa em que se respirou, mas em que não se parou. Perfeitamente. Se manteve a dinâmica. O Sebrae não parou. Nós estávamos vindo com um atendimento presencial. Quando isso aconteceu, rapidamente o Sebrae se estruturou, fez essa pesquisa que eu falei para você, para entender e ouvir essas empresas. Hoje são quase 600 empresas atendidas dentro dessas 3 iniciativas. Nós atendemos diretamente 3 regiões turísticas do nosso estado de forma integrada. Então, eu tenho lá Serra Gerais, lá na região sudeste, eu tenho Taquarussu e Palmas aqui, que é um destino indutor e receptor, e eu tenho Jalapão, que é o grande emblema hoje do nosso estado, trabalhando todas as nossas ações de forma integrada, que fizesse com que os empresários entendessem a importância dessa integração, formulando produtos para gerar experiência ao cliente dentro dessa pegada. Então, hoje nós temos produtos aí para 2, 3, 4, 5 dias, mas que eles pudessem vivenciar toda essa rota integrada dentro do nosso trabalho. Certo. Diretor, e quando o Sebrae entendeu que, então, devia fazer esse ajuste no modelo de negócio para atender esse setor especificamente? Josielma, como o Alex já disse, esse trabalho ele foi muito rápido. Ele foi, na verdade, a dinâmica que nos
conduziu, inclusive, a esse processo da escuta para que nós tivéssemos ali, dentro da dinâmica, o melhor aproveitamento do tempo que se tinha, né? E o interessante de falar é que o SEBRAE passou, no primeiro momento, o processo de acolher a esses empresários, porque da noite para o dia, né, eles foram impedidos, né, em função da pandemia, o parque foi fechado, todas as atividades, através, né, dos decretos municipais, eles foram, né, impedidos de operarem. Então, o SEBRAE passou ao processo de acolhimento. Nesse processo de acolhimento já foi feita a pesquisa, e a partir dali a gente foi para o digital. E é muito interessante a gente avaliar e perceber o quanto tudo isso favoreceu. Um trabalho que nós tínhamos ali, uma atuação prevista para durante todo o ano, nós conseguimos ali, durante esses meses, né, que foram nos 4 primeiros meses, fazer tudo aquilo que a gente tinha previsão. Então, não simplesmente preparar, remodelar, né, mas, assim, posicioná-los. Então, foi incrível o trabalho. Nós temos muita gratidão, inclusive, à empresa que fez esse trabalho, porque ela foi muito rápida na resposta, ela foi muito eficiente, né, nesse trabalho todo que ela realizou. E o mais bacana de tudo, pela primeira vez, a gente percebeu que o cliente ele estava aberto a receber o conhecimento, e através desse conhecimento, eles se darem a transformação necessária, que provavelmente a gente levaria anos para poder estar trazendo. O digital, por exemplo, o posicionamento deles enquanto digital era algo que a gente previa, mas imaginávamos que não conseguiríamos com tão pouco tempo, né? A estruturação de alguns negócios, muitas empresas no processo, né, do fechamento, elas aproveitaram para se reestruturarem, ampliarem o seu negócio. Então, nós temos casos realmente de sucesso, que as pessoas aproveitaram esse tempo para melhorarem a capacidade técnica, operacional das suas equipes, né, para ampliarem o seu layout, para que com isso eles tivessem a segurança, né, de operarem os protocolos. Então, foi um trabalho incrível. Então, o SEBRAE não parou, e fantástico hoje a gente analisar que conseguimos, dentro dessa dinâmica toda, trazer a qualquer cliente hoje, seja do entorno, seja aquele cliente que vem de fora, toda uma proposta para que ele possa se sentir seguro. E eu posso garantir, com todas as regras previstas, que nós temos isso hoje dentro do Jalapão, porque eu já testei, né, fiz questão, até para que a gente fizesse a verificação, né, da entrega do nosso trabalho. Eu tive o privilégio de testar não só hoje aqui o início das rotas do Jalapão, mas eu também tive fora, né, com essa perspectiva de analisar como é que os pequenos negócios que trabalham com o turismo, eles estavam operando dentro das normas de segurança. Então, eu garanto a você, Joselma, e a todos os clientes que podem hoje estarem nos ouvindo, os nossos atrativos, os nossos destinos turísticos, eles estão preparados para receber. E como o Alex já disse, assim, uma coisa muito bacana também que a gente conseguiu foi essa integração de rotas, mas surgiu algo também muito bacana em tudo isso. A gente percebe que tem alguns destinos que, em função até mesmo do anseio do cliente agora, que a gente percebe que o cliente que está visitando nesse momento, ele tem os que vêm de fora, mas tem muitos tocantinenses e tem também o pessoal mais próximo dos estados mais próximos, devido ao processo em que viajar de carro traz mais segurança para eles, eles estão indo a rotas individuais. A gente consegue entender, por exemplo, que o portal do Jalapão, quando a gente observa aqui Ponte Alta, que tem alguns atrativos em torno, eles já atendem de forma independente. O cliente só vai até ali e não entra para o Jalapão. Né? Então, hoje Serra Gerais também está recebendo esse cliente, o cliente que vem da Bahia, o cliente que é do próprio Tocantins, o cliente de Brasília. Então, a gente está percebendo o turismo do estado do Tocantins é uma pujante operação. E isso, inclusive, os números, eles já nos refletem tudo isso, porque em 10 dias de operação, nós já tivemos mais de 1.000 pessoas circulando, né, dentro desses atrativos que estão ali, né, no Parque do Jalapão. Certo. Então, assim, fantástica a iniciativa, e eu tenho muita gratidão de ver o crescimento, né, desses potenciais negócios, porque o turismo, ele é uma potencialidade muito grande no nosso estado. Então, ele hoje não só está preparado, ele já está operando, e operando na sua máxima e naquela qualidade que ele precisava ter para a continuidade, a sustentabilidade do seu negócio.
Alex, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo de integração das rotas. Já comentou no começo, dizendo da importância de se fazer esse circuito. A Eliana também deu esse reforço na iniciativa e na proposta, mas eu gostaria que você esmiuçasse um pouquinho mais o que é esse processo de integração de rotas. Bom, a primeira coisa que foi percebida, a Sebrae vem atuando fortemente no turismo desses 2 últimos anos, né? Vai fazer agora, nós estamos entrando no 2º ano. Um trabalho muito forte no sentido de integrar tudo isso, porque nós percebemos que esse processo de integração iria gerar uma experiência diferente para essas pessoas que estão acessando o nosso Estado. E aí, como é que nós fizemos todo esse trabalho? Primeiro, trabalhando isso dentro de um processo de governança, fazendo com que essas instâncias se conversassem e entrassem num processo de convergência daquilo que está sendo proposto para o mercado. Então, eles começaram a interagir entre eles. Nós temos cases, que vai ser falado aqui, que hoje, com o produto dele, ele consegue integrar 2 destinos do Tocantins. Né? Ele consegue levar e traçar isso, gerando essa experiência. Isso envolve guias, transporte, hotel, perfeitamente, Na nossa atuação, nós focamos diretamente em 5 segmentos que nós identificamos, inclusive nessa pesquisa que nós fizemos, que eram aquelas que mais vinham enfrentando, até porque o setor do turismo foi o setor que mais, né, sofreu impacto com o processo pandêmico. E aí o que é legal, dado tudo isso e a percepção de tudo isso, eles hoje, como a diretora bem falou, estão preparados de fato para receber. E o nosso trabalho, além dessa preocupação que eu disse para você, de primeiro trabalhar da porta para dentro, estruturar a gestão do negócio, para depois levar ele para acessar mercado, o Sebrae também teve a preocupação de conectar a nossa ação, a proposta do que nós estamos levando, aquilo em que os municípios começavam a conversar no decreto para o plano de retomada. Para que eles estivessem, de fato, estruturados, conseguissem fazer isso, e para aqueles negócios, porque eles sofreram financeiramente, né, durante todo esse período, aqueles que tinham que estruturar tudo isso dentro do seu empreendimento, que também pudessem acessar linhas de crédito para fazer essa estruturação. Então, inclusive, o Sebrae proporcionou esse processo dentro de tudo isso. E nós tivemos um grande ganho, porque, inclusive, a empresa que hoje trabalha conosco, né, a diretora bem falou aqui, ela também trabalha dentro dessas 3. Nós utilizamos isso enquanto estratégia, para que a gente tivesse uma mesma linguagem, uma mesma estratégia dentro do momento de cada destino e que fizesse, de fato, essa integração. Então, hoje ela funciona, ela acontece, dentro das instâncias de governança, elas conversam muito bem, dialogam sobre isso, se ajudam, inclusive. Né? Então, por exemplo, se hoje um turista vai acessar o Jalapão, e ele percebe que em algum destino existe uma grande concentração de pessoas, porque hoje o Estado ele tem um estudo de capacidade de carga, e ele normatizou isso, né? Eles conversam entre outros atrativos e falam, segura aí seu cliente mais 1, 2 dias aí onde ele está, para que depois ele possa vir acessar os outros. Então, essa integração vem acontecendo de uma forma muito natural. Justamente porque nós tivemos a preocupação de não levar só o nosso trabalho em si, do que tange ao processo de gestão, mas trabalhar o comportamento e a motivação para que a gente pudesse ampliar o modelo mental dessas pessoas, para que elas pudessem internalizar tudo isso e entender a importância desse novo mercado que já está posto, desse novo comportamento do turista. E aí, só para linkar e fechar a fala, o trabalho que a gente está estruturando agora enquanto Sebrae dado toda a linguagem mercadológica, está pronto, os produtos estão prontos, estão preparados, e a gente sabe que hoje quem mais vai acessar esses atrativos é o entorno, então nós já estamos preparando uma campanha promocional desses destinos, desses entornos. Então, nós vamos divulgar esses Tocantins, de todo do Estado, nós vamos divulgar na Bahia, aqui em Goiás, Brasília, os estados em torno, Maranhão, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, de integração com esse estado, porque nós vimos que eles também podem acessar por lá, e a gente consegue convergir esse trabalho, já iniciamos isso no ano passado. Então, assim, tudo isso está sendo feito pensando na potencialização de tudo isso, um grande processo de retomada, porque nós entendemos, como a diretora bem falou, que esses atrativos, esses empresários, dentro de todos os seus segmentos, estão perfeitamente preparados e adequados de forma sustentável e segura para receber esses turistas. E eu sei que está todo mundo curioso para conhecer os cases de sucesso de empresários que estão conseguindo se reinventar nesse momento. E aí a diretora vai contar para a gente. Senão vou ter que... Não, eu tive o privilégio de fazer, olha, eu acho que é coincidência, mas é uma coincidência muito feliz. Eu tive o privilégio de aproveitar no último feriado para fazer uma visita aqui
em Ponte Alta, que é um dos portais do Jalapão, e nós temos lá um trabalho muito bonito da gente falar, que é o da pousada Águas do Jalapão, que ele, inclusive, durante esse processo de pandemia, ele tinha adquirido um outro atrativo, que hoje ele integra uma rota que a gente sempre imaginou que ali seria o ponto de integração. Ele comprou o Canyon Encantado, que fica a 80 quilômetros de Ponte Alta. Então, ele, como pousada, ele recebe esse turista e ele promove essa integração. Então, Serra Gerais, ela ficou durante algum tempo penalizada, porque o Jalapão se tornou a vitrine do turismo, né, no estado do Tocantins. E Serra Gerais tem propostas maravilhosas, como o próprio Jalapão tem. Então, o Jalapão tinha um cliente, não tinha ali, naquele momento, os produtos formatados, né, as empresas preparadas, e aí é interessante, porque a pandemia proveu isso, para tudo. E aí eles puderam, vamos organizar. Então, nós tivemos, né, a alegria de que, com esse processo em que eles tiveram que parar, o nosso trabalho avançou e eles conseguiram evoluírem e, de fato, agora estarem preparados. E essa integração é muito rica. Pousada, por exemplo, nós já tínhamos feito todo um trabalho, intervenção, não apenas no seu layout, o processo de paisagismo, para promover ali uma ambientação adequada, né? E aí, durante a pandemia, ele ampliou mais ainda o seu negócio, ele construiu, né, todo um novo alojamento, né? E ele também ampliou a área de bar, né, onde ele já tinha uma proposta muito bacana de drinks. Hoje ele tem anexos que promove o distanciamento, né, entre as mesas, para que o cliente tenha essa segurança. Então, fantástica a proposta desse case de sucesso, e a gente pode ir lá testar e super garantir que essa empresa ela está preparada. E ela promove, né, não somente essa integração com Serra Gerais, mas o portal de entrada para o Jalapão. Então, para nós é uma satisfação muito grande, onde nós percebemos a importância do nosso trabalho, transformando, como o Alex falou, o modelo mental. Eu acho que a maior riqueza que nós adquirimos dentro do Jalapão, porque era uma dificuldade muito grande que se tinha no início do trabalho, a conseguir fazer com que o empresário percebesse a necessidade da mudança, né, nos seus negócios. A pandemia trouxe essa oportunidade, e o trabalho do SEBRAE foi extremamente bem recebido e conseguiu transformar. Então, hoje nós temos alegria, e aí, quando nós observamos nessa retomada, nesse cuidado que o governo do Estado teve de preservar, isso foi muito positivo também, quando ele fez o fechamento. Então, o Jalapão, ele basicamente não teve, né, contatos com a Covid. Isso para o turismo do Estado do Tocantins um fator muito positivo. Então, com esse fechar, né, nós fizemos todo o trabalho, então conectou muito, né, com essa visão do governo, e aí estamos hoje aí com essa retomada, acreditando muito na prosperidade do Tocantins, através do turismo, que é, como já disse, uma potencialidade muito grande. Então, nós temos a alegria de dizer que nós fizemos um belíssimo trabalho e temos hoje a satisfação de dizer que os resultados já estão sendo alcançados. E aí agora é planejar já a sequência de tudo isso para o próximo ano, porque não pode parar. Era isso que eu ia perguntar agora. O que vem por aí nesse setor e aí em outros destinos turísticos do Tocantins? É possível dizer que essa mesma integração de rotas pode ser trabalhada em outras regiões do estado? Sim, nós já temos, inclusive, no radar, alguns diagnósticos que estamos já sendo realizados, né, outros para serem iniciados, onde nós estamos evidenciando outros destinos. E aí, a partir daí, né, trabalhar como nós trabalhamos Serra Gerais, como nós trabalhamos aqui o distrito de Taquarussu, o próprio Jalapão e Palmas, né, a região aqui de Serras e Lagos. Então, nós temos todo um trabalho, o SEBRAE, ele atua naquilo que é potencial, naquilo que compreende o pequeno negócio. Então, o pequeno negócio, quando a gente olha hoje para o estado do Tocantins, a gente vai ver uma identificação, um número muito alto, né, desses negócios dentro do turismo. Então, é um recurso já preparado para isso, e toda uma estratégia, está nas regionais, está aqui conosco hoje a responsabilidade de que nós continuemos o trabalho naquilo que favorece o desenvolvimento do estado através dos pequenos negócios. Alex, quem não entrou aí agora, nesse primeiro momento dessa retomada
mas gostaria de acessar o Sebrae, de repente, fazer parte também, porque está vendo que deu resultado, então quer entrar. É possível? Excelente, com toda certeza. Inclusive, nós ampliamos, né, todo o nosso atendimento. A gente vinha de uma estratégia através de um programa, e aí nós finalizamos isso com um excelente resultado, e entendendo a importância da continuidade desse trabalho, nós ampliamos através de uma nova estratégia para que a gente pudesse abraçar outros segmentos. Então, a gente trabalha muito forte hoje com o segmento de economia criativa, o próprio artesanato, né, os segmentos que o compõem, o artesão estão dentro desse processo, e outros segmentos que também estão. Mas eu queria reforçar que, além disso, que está aberto e podem acessar o Sebrae, procurar as nossas regionais para que possam ter esse atendimento, nós estamos tendo, dentro desse rol e dessa estratégia que a diretora muito bem falou, trabalhando, de fato, no foco daquilo que é necessário e importante para esse momento. Então, não só a parte mercadológica, mas um trabalho que nós vamos fazer agora é de resgate da gastronomia desses destinos, para que eles possam ter, porque isso é de fundamental importância dentro de cada destino que esse turista acessa, mas que ele possa ter a experiência de degustar o sabor daquela localidade, né? O que eu vou experimentar lá na região Serra Gerais, o que eu vou experimentar aqui em Itaquaruçu, em Palmas, o que eu vou experimentar no Jalapão. Então, o Sebrae já está com essa pegada e na continuidade dentro dos diagnósticos que foram levantados, e o trabalho que a diretora muito bem falou, é que nós possamos atuar fortemente com foco para o mercado agora. Fazer com que o Brasil conheça o coração do nosso país, dentro das suas reais potencialidades, da sua vocação de fato, e extraindo dentro de cada um delas qual o real segmento. Né? Um outro trabalho que nós vamos fazer, vai começar daqui a pouco, nós elencamos 18 municípios do nosso estado, e vamos fazer agora um inventário da oferta turística para identificar naqueles municípios que segmento eu posso explorar, né, dentro dele. Então, nós não estamos fechando a nossa atuação só dentro do que já está, nós estamos ampliando esse atendimento de norte a sul do estado, e esse diagnóstico vai nos dar a oportunidade de entender e de levar para o município, conversar com o prefeito e falar, olha, prefeito, aqui você tem uma grande potencialidade para explorar do rio, nós temos duas grandes hidrografias que cortam Tocantins, né, Rio Tocantins e Araguaia, para várias atividades. Ele continua, não é só temporada de praia, mas você pode explorar para pesca esportiva e para tantas outras atividades. Então, a essência do Sebrae, a nobre missão que nós temos é que, de fato, nós possamos promover o desenvolvimento através da atividade turística e estimular naqueles que ainda não experimentaram o processo de empreendedorismo, que eles possam observar essas oportunidades e possam agarrar isso de fato, que possa gerar renda e, de fato, colocar dinheiro no bolso, né? Que esse é o nosso... Diretora, nossa grande missão. É tudo muito linkado, né? A gente fala do limão à limonada, esses cases lá do Jalapão podem se considerar como limonadas. A gente pode trazer também a história da cartilha para o prefeito empreendedor, sim, dentro dessa concepção de que a visão é preciso trabalhar também para fomentar o município com empreendimentos. Esse trabalho que o Alex comentou sobre a governança, ele não seria possível de ser realizado se a gente não tivesse essa conversa com a gestão pública, né, com as instâncias que compõem essa governança. Então, o Sebrae ele tem essa visão de que, se eu não trabalhar a visão do prefeito, e ele com um entendimento da sua potencialidade, da vocação, trazendo isso para os aspectos do empreendedorismo, como que o Jalapão sobreviveria hoje apenas com recurso público, se não fosse o turismo, a riqueza que ele tem lá hoje ser explorada e explorada do modo correto? Quer dizer, não é só explorar, a gente tem que pensar na sustentabilidade deste negócio, inclusive quando se fala da própria carga. Então, hoje esse executivo ele tem que ter um entendimento muito claro, né, e que o Sebrae pode ajudá-lo, né? Nós temos uma frente de trabalho muito linda também para ser introduzida já no próximo ano, onde nós queremos, através de políticas públicas, mostrar a capacidade que o Sebrae tem de investir, né, o seu recurso nessa gestão local para que se desenvolva a sua economia através dos pequenos negócios. Então, eu acredito que todos os gestores, esse processo eleitoral que estamos nós vivendo agora, devam olhar muito para isso. Até que ponto a gestão municipal e até mesmo a estadual, ela tem condições de sustentar a economia local? Até que ponto, né, essa ajuda de custo, tanto do governo federal e até mesmo do estadual, que fez um belíssimo trabalho, né, através da sua ajuda com
as básicas, ele vai à conta de sustentar esse pequeno negócio que, nesse momento que se passou, ele deixou de operar. Isso não vai ser possível. Eu tenho certeza que não. Então, nós precisamos olhar para o empreendedorismo como sendo a mola que vai trazer novamente o desenvolvimento, né, e a economia sendo aquecida através desses pequenos negócios. Então, o turismo é para nós uma potencialidade muito grande, nós temos que olhar e cada vez mais investir. Então, o governo tem que olhar para esse lado. E o SEBRAE pode e está contribuindo, e nós temos uma alegria, uma satisfação, toda a diretoria do SEBRAE, o conselho inclusive conhece de perto, né, essa realidade transformada pelo SEBRAE, de termos participado e de cada vez mais a gente ter esforço hoje técnico e recurso voltado para a continuidade desse belíssimo programa. Certo. Só para terminar, quem, por exemplo, está lá no Sudeste, a região das Serras Gerais fica para o Sudeste, né? Está lá no Sudeste, tem unidade do SEBRAE lá também. A pessoa faz o primeiro contato lá e Deus recebe todo esse acompanhamento. Perfeitamente. Nós temos unidades aí em todo o nosso estado, desde o Bico do Papagaio até a região sul-sudeste. Existem unidades do SEBRAE. Nós temos uma capilaridade muito forte dentro de todo o estado, para que a gente, de fato, possa proporcionar essa proximidade com o empreendedor e, de fato, possamos atuar de forma a elencar tudo aquilo que a diretora bem trouxe aqui no fortalecimento da economia, na ação do desenvolvimento, no estímulo, né, do turismo para as pessoas, os cidadãos que compõem todo o nosso estado. Muito obrigada. Diretora, quer terminar? Olha, eu super recomendo que quem ainda não conhece esses destinos aí em que o SEBRAE acabou de falar e falar com tanta propriedade, porque a gente fez questão de conhecer todas essas rotas, experimentá-las durante o antes e agora no pós. Então, conheçam Serras Gerais, conheçam o Jalapão, conheçam, né, as potencialidades turísticas que nós temos também aqui na nossa capital, não apenas o distrito de Taquarussu, mas aqui dentro mesmo de Palmas, nós temos rotas, né, de turismo que a gente pode. Olha, é interessante, às vezes a gente fica de casa para o trabalho, ou às vezes em algum eventos, né, não tão cumpridos, e a gente não tem o tempo para observar a potencialidade turística que é Palmas. É lindo. Quando você entra ali pela região de Miracema, você consegue perceber a riqueza que é. Por todos os cantos que nós entramos aqui para a nossa capital lindíssima, Palmas, a gente respira turismo. Então, que nós possamos dedicar tempo para conhecer as potencialidades do nosso estado. Não precisamos sair daqui para poder termos riquíssimas experiências e um excelente atendimento, com certeza. Muito obrigada, Alex Veras, que é o coordenador de turismo do SEBRAE Tocantins, e a diretora técnica do SEBRAE, Ana Castro. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.